Bem, meu nome é Lucas Matias Alves, eu sou paciente com narcolepsia, atualmente uso oxalato de sódio e pitolisant, e hoje eu queria fazer um pouco para vocês aquilo que quando eu estava atrás do oxalato de sódio e do pitolisant para conhecer, não tinha disponível em português. Então, tem em inglês, tem em espanhol, alguma coisa ou outra, e basicamente são esses dois idiomas que tem. Na internet tem pessoas usando drogas do princípio ativo do GHB e falando quais são as experiências, assim, mas são pouquíssimos os que apresentam, assim, como foram as sensações no tratamento de narcolepsia, mas não somente narcolepsia, também hipersonia idiopática. A narcolepsia tem esses sintomas aqui que eles podem estar presentes ou não. Então, não necessariamente você precisa ter esses sintomas para que você tenha verdadeiramente narcolepsia. Pode ter ausência de algum desses sintomas, por exemplo. Sonolência excessiva, no meu caso, eu tinha sonolência excessiva, mas no meu diagnóstico, eu acho que foi muita sorte, porque eu tinha uma sonolência excessiva que eu lutava muito com ela e conseguia vencê-la. E porque do contrário, muitas pessoas não lutariam ou lutariam igualmente a mim e não buscariam, achariam que seria preguiça ou mesmo cansaço, que todos sentiriam isso. Eu mesmo achava que todos sentiam muito sono. Paralisia do sono, apesar de eu não ter não tinha constantemente, mas tinha paralisia do sono, que é quando você está dormindo, sente que o monstro está vindo, mas não consegue se mexer. Alucinações, eu tive antes do diagnóstico, uma situação bem interessante, onde eu ouvi alguém tocando violão, e tinha um violão realmente no quarto, mas não tinha ninguém no quarto e a luz estava acesa. Eu vi a luz acesa, ouvi o violão, só que na época eu não sabia o que era. Eu lembro que na faculdade comentei com o meu professor de psicologia, e ele disse assim, que antes de dormir é normal que aconteçam umas coisas assim, mas nunca tinha me dado conta. Névoa mental é algo muito comum, e nós que temos hipersonias, ou hipersônia, depende muito de quem vai pronunciar, mas é aquela sensação de que tá difícil pensar, sabe? E eu tinha muitas vezes isso. Eu tive na pandemia, por exemplo, uma situação em que eu fui ler um texto durante uma aula e parece que as palavras eram imagem apenas e eu não conseguia decodificá-las. Então, sonhos vívidos, quando você sonha que é tão real, que você sente dor, que você parece que foi verdadeiro, parece que você mesmo fez aquela ação, mas era sonho. Por exemplo, uma situação em que eu peguei uma régua e guardei numa gaveta. Eu fiquei um mês procurando aquela régua, porque eu tinha certeza que estava naquela gaveta. Além da fadiga. Então, a fadiga eu tive e com a narcolepsia, e tenho com a narcolepsia, mas era uma fadiga de, às vezes, por exemplo, eu acordava, então, como eu achava que era deficiência de vitaminas e etc., eu tomava as vitaminas certinho, e acordava e me alimentava. Então, ia lá, comia pão, comia um ovo frito pela manhã, e aí sentava para estudar, mas aquilo que eu sentava, eu sentia que o peitoral estava cansado, fadigado, que eu ia até me curvando, e naquilo que eu ia me curvando, eu sentia aquela fadiga. Com atividades que me liberavam adrenalina, assim, tipo pedalar, que eu precisava, não era tanto, mas tipo, se eu precisasse parar e sentar, eu sentia aquela fadiga. Comportamento automático, muitos de nós que temos narcolepsia já tivemos isso, né? Várias vezes eu fui lavar copo, por exemplo, e quebrava, principalmente à noite. Era como se assim, não estou aqui ainda, sabe? Temos as parassonias, por exemplo, sonambulismo. Eu tinha quando criança sonambulismo, várias vezes à noite eu me perdia assim no quarto, eu ficava andando, subia na cama, era uma loucura assim. Antes de falar do sono fragmentado, falar de pressões de sono. Às vezes as pressões de sono comigo, eu ia para a faculdade, por exemplo, no ensino médio,
Eu ia, estudava o dia todo, depois ia para o cursinho, depois ia para a aula de literatura. Terminava a aula, assim, eu tava com uma pressão de sono insuportável, a ponto de me doer a cabeça, eu ficava meio atormentado, assim. Na universidade também, quando eu voltava da universidade, eu sentia tanta dor de cabeça da pressão de sono, que me dava quase enjoo. E que às vezes a gente não associa que tenha relação com uma coisa ou outra, porque a gente fala, a gente trabalhou o dia todo, é normal estar cansado, né? Mas precisamos estar atento a isso. Aí tem uma questão bem importante da hipersonia, a hipersônia, né, dessa questão da sonolência constante, você dorme, não descansa. Às vezes a gente tem isso, né? Então, a gente dorme e parece que não resolve, tem que dormir a vida inteira, assim, sabe? Chega um momento até que eu sentia às vezes que eu sentia isso de, cara, eu não quero mais dormir, né? Eu quero ficar acordado, eu não estou querendo dormir, eu estou querendo ficar acordado, mas não consigo. Depois eu vou contar um caso quando eu fui a psiquiatra. E aí você recebe alguns estigmas como é preguiçoso, eu sempre fui olhado assim, você faz um isolamento social efetivo, evita frequentar certos lugares, domingo, almoço de domingo. Eu almoçava e eu queria dormir. E é complicado, você saiu de casa, vai dormir aonde? No restaurante, né? Baixo desempenho intelectual. Esse é um ponto bem interessante, que não necessariamente pessoas com hipersonias têm um baixo desenvolvimento intelectual no sentido de não conseguirem captar as coisas com raciocínio cognitivo, assim. Mas significa mais que, às vezes, elas têm dificuldade com as ideias, porque é como se tivesse, por causa daquela névoa mental, você não consegue ver com clareza as coisas. Ou mesmo você, em vez de estudar, você está dormindo, você não consegue ficar acordado para ouvir a aula. Tem outras comorbidades associadas, e aqui é um ponto que eu queria comentar, que, por exemplo, quando eu fui a primeira vez a psiquiatra me tratou com ansiedade, então ela me deu Rivotril. E aí eu dormi mais, assim, né? E você pode ter ansiedade, depressão, tem a síndrome de Klein-Levin, né? Tem outras síndromes, tem outras doenças que também, a depressão dá excesso de sono, mas nesse caso, às vezes você mesmo tratando a depressão, você continua com sono. Então, eu fiz tratamento para ansiedade e depressão, e eu lembro uma vez que eu cheguei a uma outra psiquiatra que tinha me receitado sertralina, e eu disse a ela assim, tipo, olha, eu não estou depressivo, eu só estou com sono. Se eu quisesse, eu faria tudo possível, mas eu estou com sono. Então, a gente vê a questão da desmotivação, né? É lido como a pessoa não está motivada o suficiente, por isso está assim. E do desemprego, que muitos de nós sofremos, né, com a questão do desemprego, porque a empresa não entende. Eu lembro que, quando eu fui mandado embora de uma das empresas que eu trabalhava, foi bem na época do meu diagnóstico, eu lembro que eu acordei pela manhã, estava com os olhos doendo, assim, sabe, parece com areia, parece que os meus olhos tinham colocado areia, assim, estava arenoso. E eu acordei, tirei uma foto, tem essa foto até hoje, salva, e tava vermelho, assim, tanto sono. Eu pensei assim, nossa, mas todo mundo do meu trabalho tem esse sono e eles vão pro trabalho mesmo assim? Eu achava que eles eram heróis, assim, né? Como que eles vencem isso? Eu não consegui. A causa da narcolepsia, eu coloquei essa expressão non-liquid, assim, e não está fechada ainda o que determina a causa dela. A possibilidade de ser autoimune, tem a questão do HLA, ou seja, alelos que são parecidos e o corpo, quando entra um agente externo que é parecido com aquele alelo, aí o corpo pensa que é um corpo estranho e vai atacar esse daqui, só que você tem uma parte do seu corpo que é parecida, então ele ataca este e ataca este, então é uma possibilidade, de modo muito didático, né, para tentar explicar para vocês. Não é o meu caso, eu não tenho os alelos que são vulneráveis para o tipo de narcolepsia.
Deficiência de hipocreatina, né, que depois vocês vão ver um pouco mais sobre o que seria isso, mas é um marcador biológico, sobretudo para pessoas que têm narcolepsia tipo 1. A minha narcolepsia, por mais que tenha o diagnóstico como tipo 1, depois vocês vão entender um pouco mais isso, a minha hipocreatina, tipo, não é baixa. Tem gente que assim, não é indetectável, muito baixa, e tem gente que está ali, mais ou menos normal, e tem narcolepsia do mesmo jeito. A minha parece que meio alta e tem narcolepsia do mesmo jeito. Então, lembra aquilo que eu comentei, né? De que você pode ter alguns fatores e não ter outros, e mesmo assim confirmar o diagnóstico com narcolepsia. Por que eu coloquei essa parte aí? Eu gostei demais dessa orientação que eu vi num vídeo que é da Hypersonia Foundation, em que eles vão apresentar sobre o agonista da orexina que eles estão desenvolvendo. E aí eles usam a figura de linguagem para, assim, exemplificar o que seria o trabalho da orexina no nosso corpo como um regente de orquestra, um maestro. Porque ele vai regular isso que vocês estão vendo aí, ó, a histamina. É muito importante você pensar agora na histamina, porque depois vai ter uma ligação com o pitolisant, a noradrenalina, dopamina, serotonina. Então, ele funciona como esse regente que fala assim, agora você toca, agora você não toca. Então, agora você toca baixinho, quando o regente faz assim, ou quando o regente fala para a orquestra tocar bem alto, entende? Como que o regente também marca o tempo, e a orexina seria esse regente, né? Que no caso da narcolepsia pode ter uma deficiência ou um mau funcionamento dessa proteína. Novamente, para que entendamos, é uma deficiência invisível, é uma doença neurológica, é rara, mas é rara em que quando eu coloquei isso, o que eu queria dizer? Que às vezes nós entendemos o raro como algo assim, nunca vai acontecer comigo. E quando eu estava pesquisando sobre os meus sintomas na internet antes do diagnóstico médico, eu até fiquei sim, gente, pensando assim, cara, isso é raro, não aconteceria comigo. Tipo assim, como se o raro fosse um prêmio que alguns recebessem, sabe? Eu falei, tipo assim, como eu ganhei, né, essa loteria? Como assim? Não pode, não pode ter acontecido comigo, é raro, mas quando colocamos raro, também precisamos lembrar, é subdiagnosticada. Uma doença subdiagnosticada, por quê? Porque é desconhecida. Eu fui a vários médicos, várias vezes eu fui ao pronto-socorro, porque eu estava muito mal, assim, estava tipo... Estava estudando e sentia que ia baixando minha energia e eu pensava, sei lá, vou desmaiar alguma coisa e ia ao pronto-socorro e tal. Ninguém desconfiava de nada. E a psiquiatra, várias vezes eu não sabia o que seria aquilo. Então, o meu diagnóstico ocorreu quando? Em 2022, depois de ter ido a vários médicos, então eu já tinha ido em psiquiatra, neurologista, diversos médicos, e usado várias medicações para tratamento de depressão. Então, usei estabilizador de humor e tal, sertralina, imipramina, tinha usado Ritalina, porque eles achavam que poderia ser TDAH, né? E não melhorava a questão da sonolência. Mas eu continuei a buscar, e eu fiquei sabendo que tinha essa doença, mas assim, raro, não ia acontecer comigo, né? E nisso, qual foi a minha decisão? Procurei um médico, nessa época eu trabalhava nesse emprego que eu tinha dito agora há pouco, que eu fui mandado embora. E eu tinha um plano de saúde, que eu conseguia consulta e procurei assim, qual médico estuda a questão de sono que atenda nesse plano de saúde? E achei um, que era aqui em Curitiba, Dr. Augusto Andage, que fez o meu diagnóstico. E isso foi em junho de 2022.
Então, ele fez meu diagnóstico, receitou o Stavigile para fazer uso de 200 miligramas, e eu comecei, então, a fazer uso do Stavigile, mas eu me sentia muito mal. E também venlafaxina, ele me receitou. Venlafaxina me fazia suar e dava uma sensação de crise de pânico. Eu nunca tive crise de pânico assim, mas eu acho que seja assim, tipo, de não consigo ficar num lugar quieto, sabe? Tipo, então me dava essa sensação de angústia, de precisava correr, de euforia. Uh, e então, basicamente assim foi o meu diagnóstico da doença da narcolepsia. A quem procurar, no meu caso eu procurei o neurologista, mas você também pode procurar psiquiatra. Quando o doutor Augusto foi consultado com ele, ele fez a indicação de fazer o exame de polissonografia, eu fiz, seguido de latências múltiplas, que é um ponto interessante. Eu tinha antes, num dos psiquiatras que eu tinha ido, feito um eletroencefalograma, e há a possibilidade do eletroencefalograma, não como determinar o diagnóstico, mas no mínimo encontrar algo estranho. Quando o eletroencefalograma é feito com, como que eles chamam aquilo? Mas quando ele é feito, por exemplo, você tem que dormir um pouco menos na noite anterior, para que no dia do eletroencefalograma, naqueles 20 minutos lá, você tenha pressão de sono, abstinência de sono, não me lembro agora o nome. Mas, então, quando eu fiz o exame do eletroencefalograma, se ele tivesse pedido isso, seria bem possível que tivesse aparecido algo estranho de eu ter entrado em sono REM, por exemplo, durante o sono, sabe? Eu sei que alguém levantou a mão aí, mas eu não vou abrir agora para falar, mas depois eu vou abrir, tá bom? É que senão eu não consigo passar os dois aqui. Mas, então essa foi uma das questões. Eu fiz então a polissonografia, segui latências múltiplas. Eu não fiz são 5 cochilos, eu não fiz, fiquei os 5, porque eu entrei em sono REM em 3, eu fiz apenas 4. E aí o médico dispensou do 5º, porque confirmava o diagnóstico de 3 sono REM, como narcolepsia. Também tem outros exames que você pode procurar, como dosagem de hipocretina, que no Brasil algumas empresas fazem, mas não fazem assim, você coletam no Brasil e manda para o exterior. O SUS não faz isso. Nós temos um ambulatório de narcolepsia que tem uma pesquisadora que faz a dosagem de hipocretina ou orexina, só que isso é temporário, e para que você consiga ter acesso a isso, você pode entrar em contato com a Abrani. A psicoterapia me ajudou bastante, porque as emoções que nós temos influenciam muito no nosso estado de, como posso dizer, no nosso estado de bem-estar, e vai influenciar muito na quantidade de sono que vamos ter. Então, a gente, quando está, tipo assim, sobre muito estresse, eu sinto muito sono, muita ansiedade, muito sono, e a psicoterapia nos ajuda dessa forma. E no caso do tratamento adequado, porque as medicações que eu estava fazendo uso não me ajudavam. Foi então que eu tive contato com várias medicações, vários antidepressivos, e o que é mais utilizado no Brasil, que era a Ritalina, o Stavigile, a venlafaxina e outros antidepressivos, mas não resolviam para mim. Pouquíssimos desses são disponibilizados pelo SUS. Dos psicoestimulantes, regularmente pelo SUS, nenhum. Você pode encontrar lugares que administrem essas medicações, que doem essas medicações, mas não é regulado pelo SUS. Uma via administrativa específica do hospital, da unidade, coisa assim. E esses não me fizeram bem. E temos outras medicações que não estão disponíveis no Brasil, ao menos até onde eu saiba, e eu coloquei aí alguns para vocês.
Mas agora coloquei embaixo ali as que estão disponíveis no Brasil. Oxibate de sódio e pitolisant, mas disponível como, né? Vamos entender um pouco mais disso agora. O Xyrem e o Wakix, eu peguei aqui para vocês verem. O Wakix, esse daqui, e o Xyrem, ou Wakix, se fosse tipo em português, que às vezes a gente escuta assim, ou Xirem, ou Xyrem, esse daqui, o oxibato de sódio. Quando eu pesquisando, sabia que era a medicação indicada, aparecia nos textos, até já publicado no Brasil, de que era a medicação mais indicada, mas que não tinha no Brasil, não estava disponível no Brasil, nenhuma e nem outra. E então, para que serve o oxibato de sódio, né? Por que defendê-lo tanto? O oxibato de sódio, ele é um depressor do sistema nervoso central, mas o modo mais simples de explicá-lo, eu acho, seria como um mantenedor de sono profundo. Então, é como se, assim, nós que temos narcolepsia, lembra que eu comentei do sono fragmentado lá anteriormente? Nós começamos, como deitamos, vamos pensar assim, numa linha, e aí a gente vai aprofundando o sono até entrar no sono profundo e depois sono REM, e nós, em vez de fazer um ciclo que seria mais ou menos linear e tivesse mais ou menos um certo ritmo, conosco é meio fragmentado, então você faz algo mais ou menos assim, e não mais tão linear, e o oxibato de sódio fará com que esse sono, quando chegue no sono profundo, que é o sono N3, onde há um completo relaxamento muscular, algumas literaturas dizem que é quando você baba, porque relaxou tanto e ponto de babar, e que seria o sono reparador. É neste sono que nós fazemos troca de energia, o nosso corpo faz uma reparação. E assim seria mais ou menos o mecanismo do oxibato de sódio, que o princípio ativo dele é sal de GHB. GHB, ele já tem um bom tempo, essa substância existe, o nosso corpo produz GHB, então nós já produzimos o GHB no nosso corpo, que tecnicamente chamamos de endógeno. Então nós temos GHB no nosso corpo, e então eles elaboraram o GHB sintético. E esse GHB era utilizado como anestésico, fisiculturistas, e nos Estados Unidos foi proibido. No Brasil, não é proibido, mas é regulamentado de uma forma restrita pela Anvisa. Então, ele não é proibido, essa substância. E o GHB, então, é ele que faz esse mecanismo do oxibato de sódio, e no caso do oxibato de sódio é o sal desse GHB. Então nós indicamos ele, não só nós, mas no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é indicado como a melhor medicação para tratar. Se você vai no exterior, muitos tratam com oxibato de sódio. Muitos, muitos, muitos. Nos grupos que você encontra na internet, muita gente se trata com oxibato de sódio. Lá, o GHB é proibido, antes era até vendido em farmácia, assim. Lá é proibido, no caso do Xyrem, é uma empresa que vende, ela tem o controle disso. Para vocês terem noção, entra em contato uma farmácia regulamentadora com o paciente, faz vários questionários, você não pode... Uma informação que você der, que eles falam assim, você não pode mais usar,
eles param de fornecer, é muito regulamentada, eles só... vi nos grupos que o pessoal dizia assim que eles só entregam a medicação à noite na sua casa. É bem controlado, assim. E é uma medicação que você toma 2 doses, né? Então, você toma uma antes de dormir, bem antes, assim, tipo... Bem antes, não quero dizer... no momento que você vai deitar para dormir, realmente, aí você toma, e no meio da noite, em torno de entre 2h30 a 4 horas. Há uma coisa interessante do Xarelto, a quantidade de sal, então o sabor dele, qual que é o sabor disso? Ele, depois eu posso mostrar, mas ele é meio viscoso e o sabor bem carregado de sal. Aí tem, que a gente pode compreender melhor, que o Xarelto tem 1.640 miligramas de sódio em 9 gramas do produto, que seria 2 doses na dosagem maior, na dosagem máxima. Então, tipo assim, se você fosse tomar na dosagem máxima, tipo, o máximo que eles indicam, você estaria consumindo essa quantidade de sal. Temos um novo lançamento que tem nos Estados Unidos, chamado Xywav, ou Xywav, em português seria assim, que tem bem menos sódio e é tomado numa dosagem única. Ele tem outros componentes, potássio, magnésio e tal, e o pessoal disse, parece que o sabor dele também é meio diferente. E interessante, nos grupos, alguns dizem que se adaptam mais com o Xarelto, outros dizem que se adaptam mais com o Xywav. É interessante isso. E o pitolisant? O pitolisant, eu acho que a maneira mais simples de entendermos ele é pensar assim, sabe o antihistamínico? Você toma e dá um sono da moléstia? Então, é o inverso. Ele faz com que aumente o modo técnico é agonista inverso do receptor de histamina, no caso, histamina 3. Tem A1 e A3. E o princípio ativo ele é chamado pitolisant, mas a apresentação é no Wakix, ou em português, o Akix, e Ozawade. Dose única, você toma um comprimido pela manhã. Ele não é restrito no Brasil, a Anvisa não restringe o uso dele, ou controla, assim, de maneira como o oxibato de sódio, mas também não é comercializado, assim como o oxibato de sódio não tem para comprar, assim, no Brasil. A minha percepção, então, como com o Xarelto. A questão da alimentação foi uma das coisas que eu tive dificuldade, porque você tem que ter jejum antes de tomar a medicação. Então, tem que jantar, tipo assim, tô tentando dormir cada vez mais 10h30. Eu tenho que jantar no 6 horas, começar a jantar 6 horas, ainda mais se você tiver um metabolismo lento. Quanto mais lento o seu metabolismo for, mais tempo de jejum tem que ter, sobretudo se for comida gordurosa. Não é que vai te fazer mal, assim, se você tomar ele com comida, mas vai diminuir a eficácia dele. A regularidade no horário de dormir me parece cada vez mais também um fator muito importante. E a titulação lenta. Eu fiz a titulação rápida e não deu muito certo. A titulação lenta nos grupos que eu tenho visto, e também cachorro ali fora, nos grupos que eu tenho visto e também na minha experiência, a titulação lenta dá muito mais certo. Eu tive diminuição do apetite consideravelmente, e mesmo que eu quisesse comer, era complicado, diminuição do apetite, que é um sintoma, efeito colateral também comum do pitolisant. Tremor, esse foi um ponto muito importante que só recentemente isso daqui começou a melhorar. Então eu acordava de manhã e eu sentia até, sabe quando você sente pequenos espasmos pelo corpo, em que o músculo dá esses espasmos, então eu acordava e eu sentia pela manhã, assim. Toda vez parece que eu aumento dose, às vezes eu sinto também.
mas eu sentia, no início, quando eu estava com as dosagens mais baixas, o tremor estava bem frequente. E por incrível que pareça, porque muitos têm esse sintoma de vômito e enjoo, eu não tive nenhum dos dois. Esses efeitos colaterais, novamente, eles podem estar presentes ou não, cada corpo vai reagir de uma forma. Aqui é muito mais a minha percepção de como foi comigo. Eu tive aumento da ansiedade, por exemplo, sentia um pouco mais ansioso, mas isso também diminuía. Então, esses efeitos colaterais, ele diminuíam à medida que meu corpo se acostumava com a medicação. Isso é bem importante de ter presente, porque vários desses sintomas vão diminuindo à medida que o corpo vai se acostumando. A sensação de flutuação, no primeiro dia que eu tomei, eu sentia, parece que meu corpo estava sendo elevado, assim, flutuando. E também de que após você tomar, é rápido. Então, por isso que eu coloquei ali, tomar apenas quando for dormir. Não, tipo assim, ele não vai funcionar como um indutor do sono. Tipo, que sentido, Lucas? Ele não vai te fazer propriamente pegar no sono. Ele te deixa sonolento, te deixa com as pernas mais fracas, com mais, assim, letárgico, mas você consegue ficar acordado, mesmo após tendo tido, mesmo após ter tomado ele. Porque isso, assim, não é tão legal. Sinto que esse é um dos fatores que pode te dar depois aqueles tremores também. E que você fica mais vulnerável emocionalmente após ter tomado ele, ter ter as sensações que ele vai dar. O efeito é rápido, tipo, eu sinto que depois de 2, 3 horas, diminui o efeito dele drasticamente, assim, e que é o tempo, então, que você tomaria a segunda dose, sabe? Quando está diminuindo o efeito, por exemplo, tomei a primeira dose, e está no final do efeito dela, no início eu tinha sonhos muito agitados. Isso está diminuindo. Mas no início eu percebia que estava tipo assim, tá acabando o efeito, porque os sonhos ficavam bem vívidos assim. Mas isso hoje diminuiu bastante assim, quase às vezes nem percebo que tem. O corpo precisa se acostumar com a medicação. Para mim isso tem me orientado assim, Lucas. Você precisa dar tempo para que seu corpo se acostume com a medicação. Eu, se não me engano, acho que quase 5 meses que eu estou utilizando. Levantar-se após o final da segunda dose. Esse, para mim, assim, eu tomei como um princípio que eu vi num grupo que falava sobre o Z-Wave. E para mim, claramente, fez muito sentido. Então, quando você acorda, você vai acordar um pouco letárgico, ainda mais no início, assim, quando o corpo não está muito acostumado. Eu acordava com uma sensação de sedação, assim, ficava, tipo, se eu acordasse às 8 horas ou 7h30, eu ficaria com isso, às vezes, até às 10, 11 no início, com essa sensação de letargia. Hoje é bem breve, assim. Mas se eu ficasse na cama e pegasse no sono novamente, era muito ruim a qualidade desse cochilo. Depois de ter finalizado esse efeito da segunda dose. Eu acordava assim, acabado, parece que você acorda o caco mesmo. Então, por exemplo, porque quando você terminar a segunda dose, realmente você desperta. Tipo, ao menos comigo, eu desperto. Então, terminou o efeito de segunda dose, e aí se eu enrolar na cama, esperar um pouco para tentar, sei lá, porque tá gostosinho a cama, se eu pegar no sono novamente, dá parece um sono, tipo assim, nossa, que passaram por cima de você fica meio mal, assim. E outro ponto, assim, que eu até testei, ele não fez efeito em cochilos, tipo assim, estou muito cansado durante o dia, vou tirar um cochilo. Eu sei que tem gente que parece que funciona,
Comigo não funcionou. Então, eu vou tirar um cochilo à tarde, vai ser um cochilo mais longo, então eu vou tomar ele. Comigo não funcionou. E tem que tomar muito cuidado com ele, tem que manter muita regularidade com ele, com a medicação do Xyrem. Você saberá quando chegou na sua dose. Tipo, que não sei, muda. Eu até comentei com o pessoal, né, que eu estava estranho, como diz a Ana, estranho com X, acordado. Estranhamente acordado. E parecia, gente, como assim? Eu tenho energia, né? Aumentei hoje, essa última noite, eu aumentei para a dose do 2,75 em cada ingesta, e vou ver o que vai dar. Mas eu preciso permanecer isso por no mínimo uma semana. E quando você aumenta a dose, tende a aparecer efeitos colaterais novamente. Então, quando você estava na dose anterior, tende a aparecer quando você muda de dose. E os efeitos colaterais, você pode consultar a bula do Xyrem, você pode pesquisar na internet, bula Xyrem em português, tem em português, da UCB Pharma. E por isso, mínimo uma semana para nova titulação, que é o termo que eles usam. O que seria titulação? Para aumentar a dose. Outra dificuldade que eu tive, essa depende muito do dia, mas é acordar para tomar a segunda dose. Então, quando você está dormindo, está lá, e aí você precisa acordar para tomar a segunda dose. Você vai ter que perceber o tempo com o tempo, qual é o melhor horário. Tipo, eu já tentei acordar às 2, era muito difícil. Acordar às 4 horas depois da primeira dose também não era tão legal assim. Parece que para mim 3 horas e meia é legal. Então, quando eu vou dormir, eu uso o celular por aqui naquela função do relógio que aparece assim, ativei. Quanto tempo eu vou ter de sono, né? E aí eu consigo ver quanto tempo eu vou colocar para a segunda dose. E eu tive uma diminuição significativa da pressão de sono, a ponto assim que eu estar me estranhando. Então, sei lá, aquilo de me doer até os olhos, assim, quando eu tinha pressão do sono, eu às vezes doía os olhos, o fundo do olho doía, parecia que eu estava há dias sem dormir. Eu tive uma muito significativa diminuição da pressão de sono. Já comentei lentidão ao acordar, tomar água, muito importante. Lembra a quantidade de sal. Apesar de, se você cuidar bem, essa quantidade, aparentemente, muitos utilizam e não tem problema, mas tome água e se hidrate. E aí parece-me que finalmente a gente consegue colocar em prática aquele conselho chamado higiene do sono, sabe? Então, por exemplo, eu tenho percebido que tem dias que eu vou para a cama à noite e não estou com sono. E eu não posso simplesmente tomar ele sem sono, porque ele vai começar a fazer efeito e eu vou estar sem sono. E você fica vulnerável emocionalmente quando ele faz efeito. Sei lá, às vezes me dá vontade de chorar e eu não consegui dormir, me dá uma vontade de chorar, me dá se eu preciso levantar, é horrível. Eu já fui ao banheiro e, tipo, depois de ter tomado a primeira dose, fez efeito, eu não sabia se eu ia conseguir voltar do banheiro para a cama novamente. Então, não façam isso, não façam o que eu faço. E vai diminuindo esses efeitos colaterais. Sobre o Whey Kix. O Whey Kix no início, bem no início que eu estava tomando, me deu formigamento nos lábios, assim. Parece que algumas pessoas têm isso. Também diurético, sentia que eu ia mais vezes ao banheiro. Mas ambos, esses dois, diminuíram já. Ao menos não tenho percebido nenhum formigamento e nem idas ao banheiro. No início, você também, Whey Kix, você não, no caso eu uso 18 miligramas, mas se você vai começar com 18 miligramas, você não começa exatamente com 18, você começa com 9,
faz um tempo em 9, depois você passa para 18, também para o corpo acostumar. O que eu acho legal do Wakix, que eu acho muito diferente dos demais psicoestimulantes, é que ele não dá picos. Em mim não me dá picos. Os outros, como Ritalina, eu nunca utilizei Vinvance, Stavigile, etc., eles me davam picos. Parecia que e isso me deixava, assim, com muita agitação e às vezes até arritmia. E ele não me deu agitação nem arritmia, mas dá uma sensação de uma vigília constante. Como assim? Os outros dão um toque no balão, sabe quando você está com uma bexiga e você bate nela com força e ela sobe, ela desce, aí você bate de novo, ela sobe, ela desce? O Wakix, o Pitolisant, é como se ele, em vez de ele batesse na bexiga para ela subir, ele apoia a bexiga e vai segurando, assim. Dá uma sensação de que estou em vigília e não estou sentindo aqueles picos. Tanto que o efeito dele é prolongado, assim. Ele não... você não consegue perceber quando termina o efeito. Eu, ao menos, não percebo muito, não. Que parece que ele faz uma curva, mantém e depois desce, assim, muito tranquilamente. Tanto que em bula parece não, ele não é indicado a tomar, tipo, em 2 momentos do dia. Toma apenas em um momento do dia. Ele não me dá crise de descontinuidade, por exemplo, às vezes, se eu esquecer de tomá-lo, não me dá crise de descontinuidade, mas me deu diminuição de apetite. A diminuição de apetite agora que está passando, mas foi bem forte. Sei lá, eu ia comer, não sentia fome. Eu tentei contornar a diminuição de apetite com cicloheptadina, mas me deu muito sono, porque o cicloheptadina, de uma forma ou de outra, ele é quase o contrário do Wakix. Ele é um antihistamínico e o Wakix age na histamina, aumentando a disponibilidade. E eu queria mostrar para vocês brevemente como eu preparo o Xarem. Aqui está a caixa dele. Eu farei isso porque era isso quando eu estava procurando sobre a medicação. Eu queria algo assim e não achava na internet. Então eu farei isso porque eu na época eu queria algo assim e não tinha. Vem o frasco, vem esse tubinho aqui que você vai colocar dentro do frasco, que ele tem um fecho, assim, ele não derrama, depois que você abre ele não vai derramar. Aí você tira esse lacrezinho, coloca dentro, porque daí vai virar uma seringa, que é essa daqui, e com essa seringa você vai puxar assim, ó, fica a tampinha, você vai colocar a seringa aqui e vai puxar a quantidade de medicação. É um ponto bem importante você tomar atenção, de você tem que ser muito fiel às marquinhas da seringa. Você não pode, tipo assim, ir por olho e dar uma... subir um pouco para cima, ok. Porque as marcações são bem próximas uma das outras. Mas precisa ser muito fiel. Porque um pouquinho a mais, um pouquinho a menos faz muita diferença. E você precisa ter a constância todos os dias na mesma dose. Para que eu seja mais fiel, o que eu faço? Eu puxo um pouco, deixo com ar aqui dentro, e aí eu nivelo e puxo até o final. Aqui, por exemplo, tem 2,75, que é a dose que eu vou tomar hoje à noite. Vem esse potinho, ele tem um lacre, tipo assim, ele não vai abrir, você tem que puxar essa partezinha para ele abrir. Então você coloca isso daqui. Você vai preparar 2 desses para sua noite. Não evitar preparar isso, tipo, quando você tiver com movimentos automáticos, assim. Prepara isso quando você está bem, para que você preste realmente atenção no que você está fazendo. E aí depois você coloca água e preenche ele de água. Eu não coloco pouca água porque ele machuca a garganta até de tanto sal, e não coloco muita água porque eu gosto de tomá-lo, por exemplo, essa quantidade aqui, e depois eu deixo uma garrafinha do lado
e tomo, depois de ter tomado, eu tomo um golo de água por cima. Por quê? Porque isso faz com que tire aquele gosto de sal da boca. Então é assim que eu preparo ele. E como ter acesso a essas medicações, né? Laudo médico, bem detalhado, muito bem detalhado. O laudo médico não pode ser assim, diagnóstico do CID deu. Não, tem que apresentar quais medicações você usou, por que elas não fizeram bem, porque isso diminui as chances de que depois eles contestem a sua necessidade de usar uma ou outra medicação. O custo do Xarelto, em geral, você vai usar 3 frascos desse por mês, no máximo, e na dosagem maior, você iria em torno de 15 mil reais. Você consegue isso, se tiver, então, a autorização da Anvisa, você vai ter que preencher uns formulários, mandar para a Anvisa, e aí você compra por uma farmácia importadora. O Pitolisant, ele não precisa da autorização da Anvisa, precisa da prescrição médica, e custa 5.030 comprimidos, que é por mês, né? Algumas pessoas sentem que o Pitolisant é muito fraco. Para mim, funciona. Novamente, vai depender muito da pessoa. E novamente, também, o Pitolisant precisa de uma farmácia importadora. Lucas, há uma questão, né? Como que vamos tirar tanto dinheiro assim? Então, temos as vias judiciais, em que você conseguirá recorrer a essas vias judiciais e por lá você fazer a sua solicitação. A prescrição médica, laudo e autorização da Anvisa é sempre fundamental. Temos um ponto bem importante, que é a comprovação de renda. Então, você vai precisar comprovar que você não tem dinheiro para arcar com 15 mil por mês por Xarelto. Se tiver condição, eles vão recorrer. E mesmo agora, se você não tiver condição de arcar com o processo judicial, né? Então, você, nesse caso, tem a opção de consultar um advogado particular. A Abrani tem algumas parcerias de advogados especializados em medicamentos, que você pode entrar em contato e consultar. E também tem a Defensoria Pública, que, nesse caso de comprovação de renda, também será importante. Para a Anvisa, precisa da receita. Não é uma receita, tipo assim, no caso do peroxibato de sódio, é uma receita B1, seria azul, né? Mas não pode ser enviada essa receita para a Anvisa, que para a Anvisa tem vários critérios que tem que ter nessa receita. Tem que ter o tempo que vai usar, tem que ter como usar, enfim, diversos elementos. E por isso, não pode ser na receita azul, tem que ser uma receita própria. O laudo médico, novamente, bem detalhado, e essas autorizações da Anvisa, elas são renováveis. Então, a cada tempo que você, por exemplo, conseguiu importar 3 frascos, na próxima importação você terá que solicitar novamente. Eu vou mostrar aqui um exemplo aqui para vocês. Aqui é a autorização do Reino Unido para que venha para o Brasil. Então, no exterior, eles precisam fazer essa autorização, e para eles autorizarem para que venha para cá, a Anvisa tem que emitir uma autorização, como essa, tampando aqui só os meus dados, para que você faça uso. Esses documentos, por exemplo, eu guardo numa pasta que é mais prática para mim. Por quê? Porque se eu vou viajar, eu preciso carregar isso daqui junto da medicação. Então, esses documentos precisam dar junto da medicação. Esse é o critério que a Anvisa aponta. O orçamento, como posso orçar essa medicação? Porque, no caso da Defensoria, eles vão pedir um orçamento. Procuramos, não achamos outra, mas tem acesso a medicamentos, que é uma farmácia importadora, e é que eu poderia dizer, ali você conseguiria orçamento. Não achei outra farmácia importadora que pudesse indicar. Os processos, uma das coisas interessantes é que ele tem a questão da tutela provisória.
Ou seja, antes mesmo de dar a sentença, eles já concedem a medicação, que foi o meu caso. O meu processo está nesse número aí. Vocês, por exemplo, quando forem entrar com o processo de vocês, o meu tem sentença favorável, então vocês podem colocar como referência um processo que solicitou a mesma medicação para a mesma doença e que teve sentença favorável dentro do processo de vocês. Quanto mais processos, melhor, que assim o SUS toma atenção a nós e uma hora ele disponibiliza isso. Por fim, os últimos avisos. Precisa consultar seu médico para qualquer medicação. A saúde do sono é fundamental, senão a gente não consegue. Não faça uso de medicações sem prescrição médica e procure ajuda. No caso, nós indicamos a Abrane. Abro agora, então, para nós conversarmos, se vocês tiverem algumas perguntas e se vocês tiverem conseguido até me acompanhar nesse tempo aí. Vou abrir o microfone de vocês, aguardem um instante. Ativar vídeo, vocês podem abrir vídeo, chat, layout. Quem quiser falar, pode abrir e falar. Se tiverem algo, né? Oi, Lucas. Boa tarde. Olá. Boa tarde, pessoal. Na verdade, minha mãe foi diagnosticada com narcolepsia no ano passado. Atualmente, ela está usando a Ritalina, o Nuvigil e... deixa eu ver o outro nome aqui. E Venlift. Uhum. E, que assim, é a venlafaxina. Isso. E aí, no início, ela teve, assim, uma resposta legal. Assim, ela diminuiu o sono dela, mas agora ela já está aí uns 8 meses fazendo tratamento, já não está mais fazendo tanto efeito. Então, assim, poxa, muito obrigada pela sua explanação, obrigada por doar o seu tempo e falar da sua experiência, porque é muito importante, né, de ouvir, saber que tem outras pessoas que passam por uma coisa parecida, porque até ser diagnosticada também foi, assim, um processo. Antes disso, ela não fez uso de nenhuma medicação. Então, o primeiro diagnóstico dela foi com narcolepsia, mas ela ficou, assim, uns 2 anos com essa coisa do sono, dormindo, aí achava que era preguiça, todo mundo falava, tá com sono, preguiça. Então, assim, ela deu uma sorte de cair no hospital da UFRJ, aqui do Rio, a gente é do Rio de Janeiro, e ter uma médica que é pesquisadora e já dá o diagnóstico. Então, assim, foi uma sorte que ela teve. E aí, agora, esse mês, a gente entrou na justiça, pela Defensoria Pública, para tentar o oxalato de sódio. Ela até chegou a entrar em contato com você, o seu processo foi referência, e agora a gente está nessa torcida para ver se melhora, né? Porque, poxa, assim, ela fica muito triste, assim. E o que aconteceu? Hoje até ela me ligou, no início ela tem cataplexia, né? Isso. Tinha resolvido, essa medicação tinha resolvido. Agora eu acho que o organismo já está se adaptando, não está mais resolvendo. Hoje ela me ligou, ela ainda dirige, sabe? Hoje ela me ligou, falou que ficou com muito sono e parou no posto para comprar um Red Bull. Ela falou que quando saiu no posto ela não conseguiu nem falar, que a boca dela começou a tremer. E aí um rapaz ajudou ela, botou ela no carro. Ela falou que é uma coisa muito rápida, coisa assim, menos de 1 minuto. Mas assim, já não tá mais fazendo efeito. Então a gente agora tá na torcida para que consiga esse oxalato de sódio e que dê um efeito legal, né? Porque também não é uma certeza, né? Que dê bons resultados. Mas a médica dela, Cristina, falou que que muitas pessoas que usam têm um resultado positivo. Então, agora a gente está nessa torcida e, mais uma vez, eu agradeço muito a sua explanação aqui. Obrigado, Thaís. Eu, por exemplo, no início da medicação, eu fiz um exame, 2 meses depois, eu fiz o exame de actigrafia, que você fica com um reloginho que vai vendo como funciona seu ritmo de sono. E também fiz diário do sono, ou seja, todos os dias anotava que horas eu ia dormir, que horas eu ia acordar, que horas eu fiz exercício físico, assim,
vários coisinhos que poderiam interferir no sono, e o que identificamos de que diminuiu, naquela época, com 2, 3 meses, tinham diminuído os meus cochilos para 3, um cochilo a cada 2 dias. Para mim era muito significativo isso. Mas ainda permanecia, por exemplo, os tremores. Os tremores, olha, foi 2, 3 semanas atrás que eu vi que passaram, sabe? Que o corpo falou, opa, agora sim. Então, é realmente um processo de adaptação e tomara que sua mãe consiga. É verdade. Agora estamos na torcida. Tomara que consiga. Camila, vocês podem abrir a câmera se vocês quiserem, é tão bom. A minha internet não está muito boa, por isso que eu Tudo bem, sou já, tranquilo. Primeiro agradecer, né? Porque vendo teu relato, eu vi muito de mim. E é engraçado como a gente se sente sozinho, né? Quando a gente passa por isso, eu pensava, nossa, como eu sou preguiçosa, não tô dando conta, eu tenho que dormir. E é legal ver pessoas que passam pelo que a gente passa, né? Então dá uma calma, assim, não, tem jeito, vai dar tudo certo. Mas então, me preocupou, só para tu dividir comigo em relação a esses tremores, tá? Porque eu sou professora. Eu dou aula para alunos de 10 anos de idade. Então, tu imagina que se eu der uma tremidinha, a galera já vê. Então, tanto que quando eu comecei o Estar Vigília, eu tive tremores, assim, durante umas 2, 3 semanas, eu tive tremores consideráveis. E os meus estudantes, eles perceberam bastante. Só que eu falei, não, a prof tá meio estressada, papapá. Então, me preocupa essa duração. Tu sabe de outras pessoas que já tomaram a medicação e se elas tiveram esses tremores consideráveis também? Olha, na verdade, eu acho que poucas pessoas eu vi que tiveram tremores. Tanto que eu coloquei ali que essa era a minha percepção. Por exemplo, ouvindo e sabendo até pessoas do Brasil que tomaram a medicação, tiveram enjoo e vômito, eu não tive nenhum enjoo e vômito, nenhuma vez. Então, essa questão desses efeitos colaterais são até bem relativos. Quanto ao tremor, eu sentia que esses tremores diminuíam ao longo do dia, tá? Ele não permanecia o dia todo, não. Era mais forte logo após ao acordar, tanto que, para vocês, quando a indicação de bula é que, por exemplo, ao acordar você guarde, não sei se, parece que 6 horas ou 4, de até dirigir, por exemplo, a indicação de bula. Porque realmente, após acordar com o uso dele, com o tempo isso diminui, mas no início já é mais forte. Você tem esses efeitos colaterais assim. Eu tenho, às vezes, letargia, e os tremores antes estavam fortes. E como que era o tremor? Era um tremor fino, você fica meio... Quando estava forte mesmo, era mais forte mesmo. Era um tremor que às vezes estava assim. Mas depois foi diminuindo, foi ficando um tremor fino, e a sensação do corpo vibrando. E você é professor, eu também sou, e uma vez uma aluna veio me abraçar e ela disse assim, nossa, o professor está tremendo. Eu quase virei para ela, fala baixo. Mas, exatamente isso. Então, por exemplo, para mim, com a adaptação, está passando. Não sei, né? Então, tipo, eu acho que precisa experimentar. Não se preocupe tanto com esses tremores, porque, sei lá, eu acho eles melhor, porque depois eu tenho ao menos disposição. Não, Mas, sim, a minha vida já melhorou muito depois do Estar Vigília, sabe? Mas, claro que tem coisas que ainda não melhoraram e isso é um processo contínuo até descobrir o corpo, né? Como o corpo vai reagir a tudo isso. Mas só mais uma pergunta. Quanto tempo demorou a sua autorização? então, na verdade, a minha não demorou muito. O que demorou foi, às vezes, eu atrasado com algum documento. Porque eu dei início em fevereiro, e mas o processo mesmo foi dado início, assim, em maio, em agosto, final de agosto, a medicação estava em casa. Bem rápido, tá? Obrigadão, tá? Sim. Sim, e no início a tutela provisória havia sido negada, então depois eles
o pessoal foi recorrido e aí o desembargador concedeu que fosse, e aí iniciou o tratamento. David, você queria levantar a mão? Você levantou a mão, na verdade. Oi, Lucas. Queria primeiro parabenizar aí por esse encontro. Na verdade, eu esqueci o que eu ia perguntar e eu abaixei a mão. Mais ou menos algo relacionado assim. Se eu não me engano, se não me falha a memória, não sei se foi você que falou, eu li em algum lugar, que o tratamento com oxibato de sódio, ele também atua na cataplexia, é isso mesmo? Atua na cataplexia. E o pitolisant também é usado para tratar pessoas com cataplexia. Eu, assim, não tenho os sintomas da cataplexia de perder o tônus muscular e tal. Eu tenho, tipo, de diminuir, sentir fraqueza. Alguns dizem que isso não seria cataplexia. É controverso na literatura. Mas aquela cataplexia característica de cair no chão, eu não tenho. Mas ouvi, assim, sim, ele atua na cataplexia. Algumas pessoas usam só o oxibato e não usam o AKIX. Algumas pessoas tratam com AKIX e não usam o oxibato. Mas lá nos slides, eu mostrei uma coisa que é bem importante. Tem várias medicações que não temos ainda no Brasil. Inclusive, o oxibato de uma dose só, que é o Xywav, nós não temos. Ele é bem mais caro para importar. E eu também não consegui o orçamento dele, assim. Eu sei que, na verdade, eu consegui o orçamento, mas não consegui a importação, coisa assim. E a justiça toma preferência pelo Xywav, que vai ser bem mais barato. Sim. Mas temos está em andamento, já na verdade criado, o agonista da orexina, e isso está sendo feito pela Takeda. Isso você já consegue ver vídeos na internet, se vocês procurarem assim, agonista, orexina. Vocês vão encontrar o vídeo na internet, inclusive aquele slide que eu mostrei falando que a orexina é um regente de orquestra, tirado de um vídeo assim. Tá. E essa questão do agonista, ele já está para ser comercializado, vamos dizer assim? Ele já Parece virou em teste. Ou quando o Dr. Emanuel Mignot veio ao Brasil, naquela palestra que está disponível no YouTube, Emanuel Mignot, UP, vocês podem procurar, ele disse que parece em torno de 3 anos. Ah, entendi. Porque eu sabia, assim, que tinha pesquisa e tal, mas não sabia que já estava, assim, nesse ponto, vamos dizer assim. Parece que está bem avançado. Sim. Bom, era mais ou menos isso mesmo que eu queria perguntar. Obrigado, viu? É isso? Mais alguém? Não sei se é Arlene. Pode falar. Desculpa se eu interrompi alguém. Você, tipo, um pouquinho antes de você iniciar o tratamento com o oxibato, você tinha aquelas questões da paralisia do sono, das alucinações, etc., ou isso já estava controlado? Como que isso, eu quero dizer, tinha? Tinha, tipo, paralisia do sono, a alucinação não eram muito frequentes, mas tinha. A alucinação eu tive 3 vezes no máximo. E a paralisia do sono eu já tive mais, mas eu tinha sim. Desde então não tive nenhum nem outro. Mas uma coisa bem interessante, assim, que no início de quando comecei a tomar oxibato, quando chegava no final da primeira dose, eu tinha sonhos muito vívidos, agitados, assim, mas isso hoje diminuiu bastante. Ah, legal, porque assim, eu vejo, assim, todo mundo tem problema com sono, mas eu vejo, assim, no grupo uma parcela relevante de pessoas com problemas com relação a isso, né, a paralisia, a pesadelos, esse tipo de coisa, a pessoa fica cansada, que todo dia tem pesadelo, então, assim,
é mais para a gente ter um norte, assim, de falar, ó, de repente o oxibato faça bem para você, vai atrás, porque realmente eu não saberia o que poderia ajudar essa pessoa a tratar esse sintoma, vamos dizer assim. Então, é interessante. Não sei se foi muito claro. Não, sim, exatamente isso. Tem que tentar. No caso, só se você tiver, se o médico não te receitar, se você tiver certas condições que poderia não te receitar, aí sim, né? Mas, do contrário, acho que tem que tentar. Não sei se a Carla quer comentar alguma coisa, a Caliandra, a Gisele, a Arlete, não sei se a Arlete quer falar algo. Ia comentar um negócio aqui que, tipo, eu fui pesquisar esse agonista orexin. E aí saiu, tipo, um dos primeiros foi, tipo, orexin agonist effect, but not safe in narcolepsy trial. Aí você vê, assim, que, tipo assim, parece que não é seguro, né? Mas aí você vai ler mais ou menos aqui o negócio, não apareceu nada que, tipo, que é perigoso e tal. É só pra poder chamar a atenção. Deixa eu ver se eu acho aqui bem rápido. Podem, se alguém quiser falar alguma coisa, enquanto procuro aqui, já achei, na verdade. Eu vou mandar aqui o link. Esse é o link de uma palestra sobre o agonista da orexina. Arlete, quer comentar algo? Pode falar, Carla. Hoje eu vou começar o processo, já estou com laudo para isso, mas a preguiça é difícil. Quando você começou a perceber os sintomas? Criança, adolescente? Então, é complicado. Eu tenho vários sinais de que eu era sonolento ao longo da minha infância e adolescência. Tipo, na ensino médio eu faltava muito, eu gostava de dormir muito, mas como eu era muito, assim, inteligente na escola, eu conseguia, tipo, eu ia para a escola só para o dia da prova e fazia a prova e deu. Eu tinha vários sinais, assim, eu era muito irritadiço, então eu tinha irritação quando criança. Aí eu lembro que meu pai dizia, vai dormir, que você está irritado. E eu ia dormir e melhorava. E a irritação quando a gente está com sono, gente, que tortura, não? Eu lembro que eu tinha essas pressões de sono, esse cansaço, até a dor nos olhos para mim é bem característica. Eu ficava assim, com os olhos doendo, assim, como se estivesse com gripe há dias ou tivesse há dias sem dormir. Então, quando criança, sim. Quando adolescente, isso se intensificou. Sim, auxilia porque, no fundo, eu não estou com aquela pressão de sono constante. Agora, eu tive sintomas de ansiedade. Eu conheço algumas pessoas que tiveram fortes sintomas de ansiedade. Mas, com o tempo, isso diminuiu. Mas tem pessoas que têm mais marcadamente. Sim, a melhora do sono, assim, saúde do sono é muito importante mesmo. Acho que a lição, mesmo que não tenhamos narcolepsia, é essa, que saúde do sono é muito importante. Pode falar, Thaís. Lucas, você conhece pessoas que só tomam oxalato de sódio, fica bem? Porque pelo que eu estou entendendo, o oxalato de sódio, ele age assim para tirar um pouco a sonolência, né? E aí essa outra medicação que você toma é para você ter um sono contínuo. Não, o oxibato de sódio é isso, sono contínuo, e aí como você dormiu e descansou e teve um sono reparador, então você não vai ter sonolência durante o dia. O pitolisant, ele atua para alguns com a cataplexia
e ele também te daria, ajudaria como um estimulante, mas ele não atua como os outros psicoestimulantes, na dopamina, noradrenalina, etc., mas ele atua na histamina. Entendi. Em relação à ansiedade, você conhece alguém que toma óleo de CBD, óleo de cannabis, e tem algum efeito? A gente chegou até a perguntar para a médica da minha mãe, porque ela passou um remédio para dormir. Só que minha mãe tem muita resistência, porque ela diz que já está tomando muito remédio, e aí não queria tomar esse remédio para dormir. Mas a médica fala que é fundamental para ter um sono reparador, né? Porque você não tem um sono bom à noite, e aí você fica durante o dia inteiro com aqueles cochilos. E aí minha mãe perguntou se o óleo de cannabis poderia ser uma alternativa, um pouco com menos efeitos colaterais do que um remédio, né? Alelopático e tal. Ela falou que, como não é a área dela, ela não conhece. Aí eu queria saber se você conhece algum relato, se você sabe de algum resultado nesse sentido. Então, é outra coisa controversa. Assim, tem gente que diz que ajuda, tem gente que diz que não ajuda, teria que analisar bem isso. Eu nunca utilizei óleos do CBD, acho que não conheço alguém que tenha utilizado e que tenha auxiliado. De modo geral, é isso que eu lhe diria. Mas há um ponto importante de entendermos do oxibato de sódio. Quando te passam alguma medicação, como eu tomei, trazodona, que dá sono, eu tomava à noite, tipo, antes de dormir. Sei lá, qual mais eu tomei? Rivotril dá sono antes de dormir. Tem várias outras, né? E tem um pessoal que toma baclofeno, mas eu nunca tomei e não lembro se ele dá sono antes de dormir. Mas Ajuda sim. dá sono, Ele Então, aprofunda e relaxa a parte muscular. É bem, bem interessante. então, só que nenhum deles faz com que você necessariamente mantenha o sono N3. Por isso, essa eu acho que é a importância do oxibato de sódio. Para pessoas que têm narcolepsia e hipersonia idiopática, de que nós temos uma dificuldade de se manter no sono N3. Se vocês verem a minha polissonografia, deve estar em algum lugar por aí, assim, entra em sono profundo, daqui a pouco sai, assim, não permanece por um tempo suficiente, sabe? E o oxibato te ajudaria a que você permanecesse, fizesse aquele ciclo. E as outras medicações, elas um pouco vão te sedar, mas elas não necessariamente vão fazer com que você se mantenha no sono N3. Para a pessoa que já tem uma disponibilidade biológica de se manter em sono N3, eu acho que sim, elas ajudam muito. Mas para quem tem uma dificuldade significativa de se manter no sono N3, ao menos a minha experiência é de que não eram suficientes a ponto de eu conseguir ficar o dia inteiro acordado ou não ter pressões de sono durante o dia. Ô, Lucas, eu também li recentemente que o oxalato de sódio é a única medicação disponível que ela regula a arquitetura do sono, né? Isso. Então é justamente por isso que você está falando. A gente tem um sono fragmentado, nossa polissonografia é toda esquisita, então ele atua ali no sentido de, vamos dizer assim, de transformar o nosso sono próximo de uma pessoa que não tem a doença, né? Então acredito que esses outros remédios que sejam sedativos, calmantes, eles realmente é mais ou menos o que você falou. Pode ser que eles melhorem um pouco ali o N1, N2, não sei, os despertares, mas não atua ali na raiz, né, que seria o N3. Exatamente, muito bom comentário. Eu iria por aí também. Sei, alguém mais quer comentar alguma coisa? Arlete está aí também, Gisele, que bom tê-la aqui. E não sei se eu comentei algo que não esteja certo, vocês peguem a informação certa, não peguem a errada. O Lucas disse, não, pega a certa.
Então, pessoal, por hora eu acho que é isso. Vale a pena vocês tentarem. Pode ser que sim, não ajude, mas é isso que vocês precisam experimentar para saber. E para muitas pessoas ajudam. A Thaís comentou assim, pessoas que só usam oxibato. Na verdade, eu acho que muitos, só usam oxibato. Tem pessoas que vão associar com outros psicoestimulantes, com antidepressivos, mas assim, toda medicação que for ser associada com oxibato precisa ser passada não só pelo médico que te prescreve aquela medicação, mas pelo médico que te prescreveu o oxibato. Não sei se me faço entender, mas assim, Lucas, estou com gripe, vou tomar certo remédio. O clínico geral daqui do posto de saúde me disse para eu tomar. Você, receba a prescrição dele, e agora você apresenta essa prescrição ao médico que lhe prescreveu o oxibato de sódio, para ver se ele autoriza você tomar por causa das interações medicamentosas, tá? Isso é bem importante, assim. É isso. Tá bem?